Oi, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que os irmãos vão ouvir esse áudio. Primeiramente, vou fazer uma oração para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, guarde e proteja. Que Deus esteja à frente de tudo nas vidas dos irmãos. Prioriza as coisas de Deus, que Deus é o nosso primordial. Primeiro em tudo, ao levantar, ao deitar, aonde que nós for, Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Então nunca esqueça de Deus, não, o nosso Criador, sempre em primeiro lugar, aonde que os irmãos for, aonde que tiver, em qualquer lugar. Louvai, adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo constantemente, todo o tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa tarde de terça-feira, dia 10 de setembro de 2024, eu oro, Senhor, para que o Senhor entre, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã que vai ouvir esse áudio, Pai. Entra com provisão na vida deles, Senhor, seja na saúde, na vida deles, qual área que eles estiver necessitando, Senhor, porque aquele que te busca, aquele que te clama, aquele que bate, o Senhor ouve. Então aquele que te buscar, aquele que clamar a Ti, Senhor, o Senhor entra com provisão na vida deles, Pai. Supra a necessidade deles, qual área for, qual necessidade for, eu não sei, mas Tu o sabes, Senhor. Entra com provisão, Pai, de cura, de renovo, de libertação, Senhor. Porque só o Senhor pode fazer tudo, Pai. E cremos, Senhor, que o Senhor é o dono do céu e da terra. E tudo o Senhor pode fazer para cada um dos nossos irmãos. E eu oro e peço também, Senhor, que o Senhor entre no coração de cada um deles, Senhor. Que o que eles vão ouvir aqui, Pai, que o Senhor planta sementinha no coração deles, Senhor, para que dá raízes, cresça, Senhor, e dá ramos e frutos abundantemente na Tua presença, para Te adorar, Te exaltar e priorizar somente o Senhor, Pai, que dê fruto na Tua presença, Senhor, somente para Ti, Pai, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor, de toda prioridade, Senhor. Peço também que o Senhor vá em encontro nos hospitais, aqueles que perecem de necessidade de uma cura, de um milagre, que foram desenganados pelos médicos, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é que dá a última palavra, o Senhor é que cura, o Senhor é que faz milagre, o Senhor é que liberta se for da Tua vontade e do Teu querer, porque tudo está nas Tuas mãos, tudo está no Teu controle, Senhor. E se for da Tua vontade, que o Senhor entra com cura na vida de pequeninos até os velhos, Senhor. Aqueles, Senhor, que tem uma dor que nem um remédio tira, Senhor. Que o Senhor entra com a Tua boa mão santa e milagrosa e arranca a dor deles, Senhor. Arranca a ferida deles, porque fala na Tua palavra que o Senhor levou as nossas chagas, as nossas feridas e as nossas dores na cruz do Calvário, Senhor. Que o Senhor levou, Senhor, todas as nossas dores, Senhor. Que o Senhor leva todas as dores, Senhor, como fala na Tua palavra, Deus. E arranca tudo que não provém do Senhor da vida dos nossos irmãos e irmãs, Senhor, aqueles que estão internados, de pequeninos até velhos, Senhor. Entra com provisão na vida deles, se for da Tua vontade e do Teu querer, Pai. Mas que eles venham ter o entendimento, Senhor, do Teu agir, da Tua vontade e do Teu querer na vida de cada um deles. E aqueles que ainda não o servem, Pai, aqueles que ainda não estão no Teu caminho, fazendo a Tua vontade e priorizando somente ao Senhor, que eles venham ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor, para Te servir, Pai, para Te buscar, para se voltar para a Tua face verdadeiramente, em corpo, em alma e espírito e em verdade e de todo o coração, de todas as forças, Te servir verdadeiramente, Senhor. Todo o tempo, priorizar somente o Senhor, porque fala na Tua palavra que temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a Sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, Pai. Esta tarde eu oro e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Que eles sejam tocados pelo Senhor, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos,
Eu vou ler aqui Tessalonicenses 4 de novo. Será que é tão difícil entender a palavra de Deus, que Deus quer de cada um de nós? Exortação à santificação, que Deus quer de cada um de nós, queridos irmãos. Se todos obedecessem os mandamentos, as palavras, os estatutos que está aqui, na Bíblia, o mundo estaria bem melhor. Mas o povo não quer nem obedecer, não quer nem ouvir as palavras de Deus. Olha o que Deus quer de nós. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais prosseguir cada vez mais. Deus está explicando aqui como Ele quer, como os filhos dele devem andar. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Os mandamentos é as palavras dele. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, né? Do pecado, da imundícia. Deus vai falar mais aqui abaixo, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O seu vaso significa nós mesmos, que somos o templo do Senhor Jesus Cristo, e Ele quer nós em santificação e honra a Ele. Não na paixão da concupiscência. Paixão da concupiscência é apreço por bens materiais, cobiça, prazeres sexuais, concupiscência. Como os gentis, que não conhecem a Deus. Os gentis é os que não eram convertidos, né, a Deus. Significa os gentis. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Para quem fala aí que Deus não vinga, não tem ira, não é vingador, aqui a própria palavra fala, o Senhor é vingador, é a própria Bíblia. E a Bíblia não é mentira não, é a própria boca de Deus falando. Olha como Deus é claro nessa palavra, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Santificação é abster das coisas imundas do mundo que tem aí, né? Os prazeres que todo mundo fala, tô vivendo a minha vida, tô fazendo o que eu quero. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E na imundícia, quem lê a Bíblia e já estão vendo o vídeo aí sabe para onde que vai, né? Se continuar no pecado, na imundícia, porque Deus quer a nossa santificação, o nosso corpo limpo, o nosso vaso limpo, o nosso templo, que nós somos o templo do Senhor. E Ele quer nós limpos, santificado e purificado para Ele, para que naquele dia nós suba para os céus e não fica aqui sofrendo, né? Na grande tribulação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus. Para quem despreza essas palavras que foi escrita, não despreza o homem, mas sim a Deus. E aqueles que estão levando a palavra também, né? Significa a mesma coisa. Para esses que estão levando a palavra de Deus. E muitos estão virando as costas. Então está desprezando o próprio Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Portanto, porém, ao amor fraternal, não
necessitais de que vos escreva isto, que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, se os servos e os profetas estão levando a palavra de Deus, esse amor aqui, ó, ameis uns aos outros, é isso que estamos fazendo, porque isso é amor, sabe? De alerta, de ensinamento bíblico, da verdade, sabe? Para abrir os olhos e os ouvidos espirituais, porque nós estamos levando a verdade que está aqui, ó, nesse livro, que muitos não querem nem ouvir. Isso é amar o próximo. Não é só fazer obras aqui na terra. Isso também é necessário que façamos para o próximo. Obras, mas ninguém é salvo por obras, mas sim pela graça de Deus, pela fé e pela graça, mas não por obras. E as obras só é para ganhar o seu galardão, mas nós não somos salvos por obras, não. Mas nós temos que fazer as obras aqui na terra, que é ajudar com uma cesta básica, se o irmão está precisando de algo, vai lá e ajuda, aquele que tem condição, vai lá e ajuda. Isso sim é amar uns aos outros, com um conselho, com uma palavra amiga, uma palavra de Deus também, que está na Bíblia. Isso é amar uns aos outros. Estar perto quando a pessoa precisa, quando tá passando por prova, por angústia. Se você tiver jeito de estar perto dessa pessoa, que vá fazer parte com ela, né? Que aquele que ama uns aos outros, ele faz parte, ele tá ali próximo, né? Isso também é amar uns aos outros. E tem N coisas, né? Que é amar uns aos outros. E muitos não estão, né? Amando. O amor de muitos está esfriando. Não tá nem aí pro próximo. Tá assim, só pensando no próprio umbigo, né? Tá nem aí pro próximo. Esse mundo hoje em dia tá complicado. Mas Deus fala na palavra dele, né, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, né? Quando Jesus estiver perto de voltar, tudo isso que está acontecendo é as profecias se cumprindo, né? Mas Deus quer isso aqui de nós, né? Que eu estava lendo aqui, voltando aqui nesse versículo. Então reflita nesse versículo, Deus fala claramente o que Ele quer, como andemos, né? Nós é vaso de Deus, então Ele não quer que nós esteja na imundícia, mas na santificação a Deus, para que naquele dia, quando Ele vier nas nuvens, nós sejamos salvos, porque quem lê Bíblia sabe que o bicho vai pegar, e tá pegando cada dia mais. Tem muita gente aí que tá dormindo, tá disperso, não tá nem aí, fala, isso aí sempre aconteceu, eu sempre ouvi isso, que Jesus vai voltar, e nunca voltou, mas Ele vai voltar. Ele deixou, eu irei preparar-vos lugar e voltarei para vos buscar. Então Ele vai nos buscar, Jesus vai nos buscar. Então se prepara, porque Ele fala, né, na palavra dele, orar e vigiar sem cessar, porque ninguém sabe o dia nem a hora que Ele há de vir, e Ele vai vir como um ladrão. Vou ler um versículo aqui, 2 Pedro, aqui, ó, o que o Senhor fala, ó. Quem quiser ler aí, ó, lê do começo, olha o que Ele fala, ó. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os seus elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Tá vendo? Então a gente tem que orar e vigiar sem cessar, porque Ele virá como um ladrão para levar a sua igreja, e muitos vão ouvir só o estrondo da vinda dele. Olha que Deus fala aqui em Lucas 12:37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirás e os farás assentar à mesa, e chegando-se os servirá.
Então, Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós vai sentar, os escolhidos vai sentar em uma mesa e nós vamos ser servidos por Jesus. Então, queridos irmãos, é muito fácil servir a Deus. Não é difícil não, porque o fardo de Deus é leve e seu jugo é suave. Mas Satanás é que faz ficar pesada, a cruz pesada. Mas não é. Então vamos servir a Deus. Vamos priorizar as coisas de Deus. Vamos nos santificar, nos purificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ele só quer isso. Ele não quer que nós ficamos na imundícia do mundo que Satanás oferece, que muitos falam que está vivendo, né? Do jeito que quer. Deus não quer que você vive do seu jeito, não quer que vive do jeito que Deus quer, da maneira dele, porque nós temos que fazer só a vontade de Deus, porque, Romanos 12:2, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, melhor do que o mundo. Por que nós não pode fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? O mundo não tem nada de bom, perfeito e agradável não, mas Deus sim, ele tem. Então por que nós não pode obedecer a vontade de Deus para nós, que é melhor do que o que o mundo tem para oferecer? Então vamos converter dos maus caminhos, dos pecados, da imundícia do mundo e servir só esse Deus nosso maravilhoso. Deus não quer que você vive do seu jeito, não quer que vive do jeito que Deus quer, da maneira dele, porque aquele que ganha o mundo vai perder a sua salvação, mas aquele que ganha a Deus, que serve a Deus, prioriza a Deus, vai ganhar a sua salvação, a vida eterna ao lado dele. E para os irmãos aí que fica falando, zombando, criticando, falando que nós somos fanáticos demais nas coisas de Deus, mas os irmãos já ouviu falar que a boca fala o que o coração tá cheio. Se o seu coração tá cheio das coisas de Deus, do Espírito Santo de Deus, você vai querer falar só das coisas de Deus, do reino de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus. Você vai sentir fome e sede da palavra de Deus. Então a boca fala o que o coração tá cheio. Se o coração tá cheio das coisas mundanas, a pessoa vai querer falar só das coisas mundanas, não das coisas de Deus, mas das coisas do mundo, que agrada o ego dele. Agora nós evangélicos, nós falamos muito das coisas de Deus, sempre tá falando a mesma coisa, porque nosso coração tá cheio das coisas de Deus, espiritual, porque aquele que busca do Espírito, ele inclina para as coisas do Espírito, e o que busca da carne, que é o corpo, inclina-se para as coisas do corpo, da carne, busca só para as coisas da carne, mas o que está no Espírito Santo de Deus, ele busca só as coisas do céu. Então entenda. Por isso que falamos muito das coisas de Deus, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que sentimos fome e sede da palavra de Deus. E que os irmãos sintam essa fome e sede também das coisas de Deus. Que o coração esteja cheio das coisas espirituais, não das coisas da carne e nem das coisas do mundo. Olha aí para os irmãos ver, que a palavra é verdadeira e fiel. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Busca somente as coisas da carne, né? Que é só as coisas da carne, agradar o ego, agradar a si mesmo. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, né? Os que estão no Espírito Santo de Deus, os que se converteram verdadeiramente dos seus maus caminhos, dos seus pecados, aceitou Jesus verdadeiramente e está servindo a Deus de corpo, alma e espírito, ele inclina para as coisas do Espírito. Então a boca dele vai estar cheia das coisas
de Deus, das coisas do Espírito. Mas aquele que não se converteu, o coração dele está cheio das coisas da carne. Fala só das coisas da carne, do que agrada o ego dele, né? Ó, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Tá vendo? Não é a lei de Deus. Aquele que inclina, que é a inclinação da carne, né? É inimizade contra Deus. Então, os irmãos querem ter inimizade contra Deus? Quer testar a ira de Deus? Então, vamos fazer certo, né? Vamos inclinar para as coisas espirituais. Vamos aceitar verdadeiramente Jesus Cristo, né? Converter dos maus caminhos, dos pecados, da imundícia que o mundo aí oferece, os manjares, os prazeres da vida, do mundo, né? E fazer somente a vontade de Deus, aquilo que agrada a Ele. Se você não quer ser inimigo de Deus. Porque isso aqui, ó, tá na palavra. Não é eu que tô dizendo, tá na palavra, na própria palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, só não entende quem não quer. Então vamos inclinar para as coisas do Espírito, vamos aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e se inclinar para as coisas do Espírito. Que o coração esteja cheio, a sua boca fala somente das coisas de Deus, das coisas do alto. Porque desse mundo aqui, ó, é inimizade com Deus. Mas aqui abaixo, ó. Portanto, os que estais na carne não pode agradar a Deus. E fala aqui, ó. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Porque muitos aí são batizados também, mas estão inclinando para as coisas da carne. Não estão fazendo as coisas do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não está ali. Ele converteu, mas está com o pé no mundo e o outro em Deus. E Deus não quer isso. Deus quer adoração somente para Ele. Não pode adorar dois deuses, não. É um só. Vamos se dizer assim, o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. E Deus não quer isso. Deus quer prioridade somente para Ele. Porque você não pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, não. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Porque não tem como servir dois senhores. Porque um há de amar um e de odiar o outro. Porque está na palavra de Deus. Aqui, ó, que fala em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que fala aqui, ó. Mamon se refere ao Satanás, ao mundo, os manjares do mundo, né? Não pode servir a Deus e ao mundo, não. Ou você serve a Deus, ou você serve Satanás, o mundo, os prazeres do mundo. Entendeu? Então, se você amar o mundo, você vai odiar a Deus. Se você amar a Deus e adorar a Deus, o mundo vai te odiar. É igual os evangélicos são perseguidos, né? Porque eles amam a Deus, adoram a Deus, e o mundo persegue os evangélicos, né? Porque eles amam a Deus. Então o mundo vai perseguir mesmo. Porque aquele que ama a Deus vai ser perseguido pelo mundo. Mas se você amar mais o mundo do que a Deus, aí você vai ser perseguido por Deus, na ira de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivifica por causa da justiça. Aquele que está no Espírito Santo, o corpo é morto, né? O corpo morreu para o pecado, para o mundão, mas o Espírito vivifica por causa da justiça. A palavra de Deus é muito clara. Olha aí, né?
Vamos começar a inclinar para as coisas do Espírito Santo, se converter verdadeiramente e que o coração esteja cheio das coisas de Deus e não das coisas mundanas. Queridos irmãos, escuta isso tudo que foi passado aí, essas palavras que foi passada, porque nós que lê Bíblia, sabe tudo que tá por vir aí na terra, no mundo, sabe? Porque a vinda de Jesus está mais próximo do que todos imaginam. Tá próximo, Deus está às portas, os sinais estão aí, das profecias se cumprindo todos os dias. Então, se nós, os servos, os profetas, estão passando a palavra de Deus, de alerta, de conserto, de acerto para os irmãos se converter verdadeiramente. Porque, irmãos, Deus quer que nós purifique, nós santifique o nosso corpo. Para que naquele dia, quando Ele vir buscar, estejamos preparados. Porque não vai subir de qualquer jeito. E se Ele voltar antes, para muitos, que a gente fala também que é arrebatamento também, que Deus veio para a pessoa, que ela morreu antes, né, de presenciar o arrebatamento, que é quando Jesus vir nas nuvens, e morrer antes disso tudo acontecer, e se ele tiver preparado, santificado, lavado e remido no sangue de Deus, no sangue de Cristo, ele vai para o céu. Mas se ele estiver no pecado, se ele morrer aqui na terra no pecado, e não se consertar na presença de Deus, aí eu só lamento. Aí ele vai pro inferno. E vai de tobogã. Você pode ter certeza que quem lê Bíblia sabe. Que não vai de qualquer jeito pro céu não. Porque o céu é limpo e é puro. É santo. Então, se a gente tá aqui nessa terra, nós temos que se preparar. Ou para a vinda de Jesus Cristo nas nuvens, na nuvem de glória, ou se ele vir antes, que muitos estão morrendo, né, antes, em acidente, com doença, com vários tipos de coisas, né? Tá vindo antes, Jesus tá voltando antes para essas pessoas. Mas e como que tá a vida dessas pessoas? Será que tá nos pés do Senhor? Será que tá purificado e santificado nos pés do Senhor? Se tiver, ele tá nos pés do Senhor, tá na glória de Deus. Mas se não, se ele tava todo errado aqui na terra e morreu, aí eu só lamento. Aí só Deus mesmo, pra ter misericórdia, porque aí já era. Misericórdia não, porque se morreu já não tem misericórdia mais, né? Porque aquele que vai pro inferno não tem volta mais. Não tem volta. É o fim de tudo. Lá é onde que não tem portas e nem saídas. Caiu lá, já era. E muitos estão vendo os testemunhos e os relatos dos irmãos, né? Que Deus levou muitos irmãos em arrebatamento em espírito para ver como é o inferno, para passar pro povo aqui da terra. E o povo tá zombando, tá brincando, tá fazendo chacota, né? De coisa séria. De coisa séria, da parte de Deus. Mas ai desses que zombam e faz chacota do que Deus está revelando para os filhos dele. Alerta de conserto, de acerto para os irmãos se converter verdadeiramente, se voltar para Deus, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma, para que naquele dia que Ele vir buscar a sua igreja, você esteja preparado para subir para o céu. E não ficar aqui na grande tribulação, porque a grande tribulação vai ser terrível, vai ser horrível, vai ser dias que nunca houve na face da terra. Então, se Deus está usando os servos e os profetas para estar falando, para estar alertando, é para que os irmãos se convertam, se volte para Deus enquanto é tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Porque quando Jesus vem buscar a igreja, que é os lavados, os remidos no sangue dele, os santificados, os purificados, que estão buscando verdadeiramente a face de Deus e priorizando as coisas de Deus e abstendo da carne, não fazendo a vontade da carne, mas sim de Deus, Deus vai levar esses, a sua igreja, lavada e remida no sangue dele. Então os que não tiver preparado vai ficar na grande tribulação e vai ser horrível. E muitos vão sofrer muito. Não queira ficar aqui na grande tribulação, não. Aquele que tem Bíblia em casa, lê Apocalipse. Apocalipse fala tudo o que vai acontecer, o que já está acontecendo há 2000 anos atrás, né? Vai acontecer e o que já está acontecendo. Vai lá e lê Apocalipse. Quem tem Bíblia em casa, não só Apocalipse, mas toda a palavra de Gênesis, Apocalipse. Tá tudo ali. A ira de Deus com a humanidade por causa do pecado.
Deus da época de Noé, que ele veio com o dilúvio, destruiu a terra por causa do pecado. Destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E agora, a mesma coisa, por causa do pecado e da idolatria. Vai ser destruído também por causa do pecado e da idolatria. A ira de Deus vai cair sobre o povo. Leia Apocalipse para os irmãos ver quão terrível vai ser aquele dia, quando Jesus levar a sua igreja, que o Espírito Santo não estiver mais aqui nessa terra para consolar ninguém. Vai ser muito triste. Então que os irmãos reflitam em tudo que está sendo dito, em tudo que eles estão vendo e ouvindo, os vídeos que estão sendo postados de alerta. Estão falando sempre a mesma coisa, os irmãos, os servos, os profetas estão falando sempre a mesma coisa, para alertar o povo de Deus, esses que ainda dormem, que não tá nem aí, não quer nem saber. Nós tem que buscar aqui na terra, porque depois que morreu, se morrer no pecado, aí eu só lamento, vai direto pro inferno. Então nós tem que buscar é aqui, em vida. Deus deixou o livre-arbítrio para nós, se nós vai pro céu ou se nós vai pro inferno. Então escolha ir pro céu, porque ele já determinou que quer que todos vá pro céu. Mas aí cabe você escolher se você quer ir pro céu ou quer ir pro inferno. Então escolha o certo, faça a escolha certa. Qual que é melhor? Obedecer ou sacrificar? Porque quem ficar aqui na grande tribulação vai ter que dar o sangue, vai ter que dar a vida, a própria vida para estar lá no céu. E vai ser terrível. Vai ser terrível. E todos os irmãos e os profetas estão tendo revelação e visões da vinda de Jesus e da grande tribulação que vai haver na terra. Então fica aí alerta para os irmãos. Acorda, tu que dormes ainda.